Oi. Som. Graças, pais, irmãos e irmãs. Amém. Mais um dia do Senhor, na casa do Senhor e para glorificar ao Senhor. Ficamos de pé, orando, começando nossos trabalhos espirituais. Dia de descanso da carne, mas dia de trabalho para o nosso espírito. E é um trabalho agradável. Oremos. Bondoso Deus, Pai, Criador e Sustentador, obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito ter nos trazido até a Tua casa, essa casa de oração, Senhor Deus, essa casa que por anos e anos com fidelidade prega a Tua palavra. Somos-te gratos, Senhor Deus, por cada alma, por cada pessoa que passou e que está por aqui conosco nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia, abençoa nossos trabalhos. Pai bendito, traz os teus servos até a tua casa. Ressuscita os mortos, Senhor Deus, espiritualmente. Seja com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Hino de número 19, novo cântico. Número 19, Rei Sublime. De glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos
prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém. Amém. Podemos sentar, igreja. Iremos ler o livro de Romanos, capítulo 2. Estamos no capítulo 2 do livro de Romanos. Romanos capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena. Pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas e fazem as mesmas. Pensam que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que preservam e fazem o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todos aqueles que praticam o bem, ao justo, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, e testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhecendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensina a outrem, não te ensina a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes abominas os ídolos e lhe roubam os templos. Tu, que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observar os preceitos da lei, não será nela, porventura, considerada como circuncisão?
E se aquela que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne, porém judeu aquele que o interiormente é circuncisão, aqui é coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Nesse momento iremos louvar a nosso Deus, entoar cântico ao nosso Deus. No segundo cântico estaremos ofertando a casa do Senhor. Convido a igreja a se pôr de pé. Vim para adorar-te. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste e a terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te,
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Amém. Sua presença é real. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença, sua Presença é real. aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de louvor.
por esse momento, Senhor Deus, que o Senhor aquece nossos corações através de lindas letras que exaltam e engrandecem o Teu nome. Pai bendito, aceita nossos louvores, nossas orações. Aceita, Senhor Deus, nossa oferta, dedicada para a continuação da Tua obra aqui na terra. Senhor Deus, abençoa os administradores desses valores, para que haja com honestidade diante de Ti e diante dos homens. Pai bendito, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentemos, igreja. Iremos dar 5 minutos para a divisão das salas. Hoje não teremos catecúmeno, então a classe será dos adultos com o pastor Luciano, os jovens com a irmã Lau, não é isso? Apenas 5 minutos, rapidinho, é o tempo do pastor ajeitar aqui o computador dele. Som. Pode guardar isso. Bom dia, graça e paz, amém? Eu vou fazer aquele velho pedido de sempre. Quem já me conhece já sabe. Olha como esse banco aqui está feio, vazio, sem aglomeração. Do jeito que está aí, é só sentar cada um numa extremidade desse banco, que está tudo legal. Quem estiver lá para trás, dá uma preenchida
respeitando o distanciamento, para ninguém nos chamar de irresponsáveis, né? Com prudência, mas também com liberdade no Senhor, no Espírito. A gente está fazendo a nossa parte na sociedade, contribuindo para a não proliferação. Bom, o mundo não pode nos acusar de nada, porque a igreja deu e tem dado a sua contribuição. É bom deixar registrado isso. Graças a Deus, a gente, como povo de Deus, não tem se aglomerado, não tem se amontoado, tem feito tudo com ordem e decência, e tem que continuar assim, né? Um dia a gente vai poder dar aqueles abraços apertados, aquelas festas prolongadas, né? Aquela aglomeração santa que é estar junto. Mas, por enquanto, cada um aí no seu cantinho. Vê como está melhor agora, mais distribuído, até visualmente fica bom para quem está dando o estudo dessa manhã. Amados, abramos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. O texto, nossa base do estudo é o versículo 9. Romanos 10. Versículo 9. Vamos ler também o versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: porque se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esse dia do Senhor, santo e deleitoso dia do Senhor, que agora mesmo em vários lugares o teu nome está sendo exaltado, o teu povo está sendo nesse instante instruído na tua palavra, e o teu nome é glorificado por isto. Abençoa as igrejas históricas sérias, denominações comprometidas com o estudo da tua palavra. Senhor, abençoa os teus servos que não desistiram dessa empreitada de fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, fazer ecoar, fazer catequese, ensinar. Porque Jesus disse, ensinando a todas essas pessoas até que Ele voltasse. E assim te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a disseminar a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus, e que ela possa encontrar lugar nos corações, e que através do conhecimento da tua palavra eles cheguem à plena verdade de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, nós assim te agradecemos em nome de Jesus, amém. A gente está tratando acerca dos credos ecumênicos, fizemos aquela parte introdutória sobre os credos ecumênicos, ainda estamos nas origens, na subscrição reformada acerca dos credos, demos a justificativa, introduzimos o assunto e vamos passar agora a definição. Algumas definições que nós vamos dar. Antes de chegar à definição, né, acerca dos credos e a introdução, eu faço uma pergunta para vocês. Importa no que creio? É importante saber o que eu creio? Eu acho que todos vão dizer sim, não é verdade? Eu fiz essa pergunta domingo, acho que alguns ficaram voando, mas eu vou repetir. Importa, é muito importante aquilo que eu creio ou não? Certo. É tão importante quanto aquilo que eu creio, quanto aquilo que eu confesso? Sim. Por quê? Aí você já pode pegar o microfone, Levi, e se preparar, porque as pessoas vão falar. Por que é importante? Eu só estou relembrando o que a gente falou domingo, para a gente estar aqui sempre lembrando, é uma aula, então vocês vão ficar o tempo todo reverberando, repetindo, até que vocês aprendam de fato. Por que é tão importante eu crer em alguma coisa e eu confessar? Por quê? Quem pode ser o primeiro aí a definir, achar que é isso? Não tem problema se você errar. Quem quer responder essa pergunta? Só um minutinho, porque senão quem está em casa, o microfone é para isso, né? E eu também não ouço por causa do ar-condicionado, muito forte o barulho. Meus irmãos, o crer e o confessar revela a personalidade da fé
do que se diz cristão. Exato. Então, a forma como ele vive o Evangelho, a forma como ele recebeu a graça, o Evangelho, e como Cristo se comunica com ele, como ele se comunica com Cristo. Verdade. Então, existe uma relação de identidade do cristão. Ele recebeu a personalidade de Cristo e a personalidade dele está sendo mudada por Cristo. Então, a confissão e o credo pessoal não é o credo seu, mas o credo que você recebeu. Sim. É o credo que você entendeu através da cruz. Então, o discipulado cristão, ele é catequético por isso, porque a gente aprendeu de Cristo e a gente passa para outro cristão a experiência que nós temos através de Jesus. Amém. Quando eu creio, eu tenho algo individual, como o pastor Lucas falou. Mas quando eu professo, eu torno o quê? Eu torno público a minha crença. Porque essas duas coisas são tão importantes, ao ponto do apóstolo Paulo fazer um paralelo muito interessante. Ele diz, no verso 9: porque se com a boca confessares o Senhor Jesus Cristo, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Parece que só tem que falar para poder de fato ser salvo. Parece que Paulo está dizendo aqui, ó, não basta você dizer que crê em Jesus, mas você confessar com a tua boca no teu coração. E isso aqui é muito interessante. Não sei se vocês param para pensar um pouquinho nisso aqui, porque muita gente se diz que tem uma crença individual, né? As crenças individuais em Deus, elas revelam um caráter, na verdade, antibíblico, porque cada um crê em Jesus do seu jeito e não do jeito público. Não é a Bíblia que revela o caráter de Cristo, como o pastor Lucas falou, a fusão entre a mente de Cristo. Paulo disse aqui, aquele que não tem a mente de Cristo, esse não é de Cristo. Mas digamos que eu digo, não, eu creio em Jesus do meu jeito, que ele não se prende, olha só, a heresia, abre aspas, que não se prende ao que está revelado na Escritura. E você sabe qual é o perigo disso? Eu vou lhe dizer. Por exemplo, o Espiritismo. Pergunta para eles quem é Jesus. Ele não vai dizer que Jesus não existiu. Ele vai dizer que Jesus existiu. Não vai? Mas ele tem uma crença individual em Jesus que, segundo eles, não se prende na Bíblia. E vai além da Bíblia, que transcende a Bíblia, que está fora da Bíblia. E aí é o problema. E aí não está o problema da Bíblia. Mas essa crença individual de Cristo não reflete aquilo que ele se revelou na Bíblia. E não podemos conhecê-lo e professá-lo se não conhecemos na Bíblia. E aí quando Paulo diz, porque que se com a boca confessares Jesus Cristo como Senhor. Agora veja, e qual a crença que eles tinham? E credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí, quando você junta as duas coisas, serás salvo. Eu creio, eu confesso. Em que eu confesso? Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Veja, que é um dos pontos do credo apostólico. Nós, se não cremos na ressurreição de Jesus, essa é uma doutrina muito central. Se não cremos na ressurreição de Jesus, então a nossa fé, toda a nossa crença é inválida. E por que eu quero dizer isso? Porque se você conhece alguém que tem uma percepção de Jesus, não no Cristo da fé, como dizem, dá uma definição do Cristo histórico, que é aquele que de fato foi judeu, que de fato pregou uma mensagem nova para as pessoas, que morreu, olha o Cristo histórico, mas esse Cristo era só um judeu piedoso, ele não era Deus, segundo alguns teólogos liberais definem, mas existia o Cristo da fé, que é aquele dos cristãos, que eles creem que ressuscitou dentre os mortos. Se essa teologia, ou esse pensamento tão complicado, às vezes de dizer o nome, né, liberalismo teológico, que é esse tipo de pensamento, estiver cercando a mente das pessoas, aquele ponto que diz que Deus ressuscitou dentre os mortos, esse ponto aqui é vital para a salvação. Quando eu chego a essa percepção, eu posso afirmar sem medo nenhum, que a teologia liberal, ela não é teologia. Para começo de conversa, ela não é uma teologia. Não é um estudo de Deus, é um estudo deturpado de Deus.
E eu digo mais, como escreveu um livro, Cristianismo e Liberalismo, né? O grande defensor do fundamento bíblico da teologia, escrevendo Grimation, disse que liberalismo teológico é uma coisa e cristianismo é outra, completamente diferente. São coisas completamente antagônicas. Então, o que vem disfarçado de cristianismo se chama liberalismo teológico, que não é. Porque se eu nego a doutrina central, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, então isso não é cristianismo. Então, se eu digo que ele é um espírito iluminado, ele não é o Cristo que eu creio. Ele não será salvo. Isso é importante, porque alguém pode dizer assim, pastor, mas vejam a visão do século, né? Essa é a visão do mundo pós-moderno. Olha, pastor, cada um tem a sua verdade. Pastor, o que importa é que cada um creia do seu jeito. E aí vão surgindo várias definições de Jesus Cristo, e eles vão dizer no final das contas que o que importa na verdade é que todos os caminhos levam a Roma. Desse ditado, né? Porque naquela época, por que surgiu esse dito popular? Naquela época, Roma era um império muito vasto, e investia em construções de cidades, de pistas, né? Não eram pistas asfaltadas como nós temos, mas muitas estradas. Então, aqueles caminhos romanos, todos aqueles caminhos, de fato, levavam a qualquer lugar do Império Romano. Por isso que surgiu esse jargão, né? Que todos os caminhos levam a Roma. Irmãos, nem todos os caminhos levam a Cristo, e nem a salvação. O que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, acerca daqueles que eram judeus, se diziam judeus, não eram, do judaísmo, que era incipiente, que promovia uma exclusão dos gentios. E ao mesmo tempo, Paulo está tratando aqui com os pagãos e com aqueles que cultuavam o imperador, o culto ao imperador de Roma. Veja, Paulo está reafirmando isso. E aí no verso 10 Paulo diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque é tão importante a confissão, né? E isso é que a gente está estudando. Nós estamos estudando os credos e confissões, que são os símbolos de fé da Igreja Reformada. Porque é importante, irmãos, a minha crença individual não anula a minha confissão de fé pública. Porque o credo apostólico é importante para a salvação, porque ele define, ele limita a doutrina cristã. Isso é cristão, isso não é. Veja o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está definindo. Aí veja: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Veja, uma concepção virginal. Nasceu da Virgem Maria, nasceu naturalmente, uma concepção humana, uma formação, apesar de ser espiritual, ao mesmo tempo foi gerado de forma natural. Então ele era 100% Deus, 100% homem, união hipostática. Eu não vou falar porque isso ficou lá para trás no início, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, aí veja aí, que consiste, o breve catecismo fala, da natureza humana de Cristo, a sua humilhação. Padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, veja lá, foi crucificado, morto e sepultado. Isso aqui é o que? Natureza humana, enfatizando que ele de fato foi 100% homem. Aí vem a natureza divina, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, natureza divina, subiu aos céus, natureza divina, e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, natureza divina, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Acabou. Aqui você tem um resumo de cristologia perfeito para os padrões da igreja primitiva, que não tinham breve catecismo, que não tinha confissão de fé do Westminster, que não tinha a Bíblia completa como nós temos. A cristologia, vamos dizer assim, é o estudo de Cristo. No período primitivo estava se desenvolvendo. Então não se pode falar que os irmãos primitivos tinham a consciência de Cristo como nós temos, plena, dividindo a trindade como nós cremos, né? Isso é uma doutrina central? Não, eles não tinham, eles ainda estavam formando essa concepção, sem contar que naquela época havia outros grupos filosóficos, outras doutrinas, outros ensinos falsos. Por exemplo,
o gnosticismo. O que é que o gnosticismo atacava Jesus Cristo e que João, né, defendia muito nas suas epístolas? Que Jesus Cristo veio em carne. Por que que João enfatiza tanto isso? Porque ele está lutando contra um pensamento que estava na igreja primitiva, que ele precisava reafirmar. Então veja, então a cristologia estava, vamos dizer assim, em construção. E precisava confessar que Jesus Cristo veio em carne. Aí João veio e disse que Jesus Cristo veio em carne. E quem nega isso é o quê? É o anticristo. Por que João é tão enfático, né? Reafirma isso, escreve na sua carta, porque havia o gnosticismo que dizia que o que a matéria, o corpo era má, e o espírito era bom. Bem parecido com o que os espíritas falam, né? Espíritos elevados, espírito de luz, espíritos que não são de luzes. Dá para perceber? Aí também nós temos de forma muito embrionária uma outra filosofia que era a percepção de que Jesus Cristo não era humano, mas ele tinha um espectro, né? Então a gente tem aí, surge o docetismo, da expressão doqueo, parecer, do grego. Então eles diziam, não, tudo bem, vamos resolver esse problema. Olha, tudo bem, Jesus Cristo realmente pareceu com o homem, mas aquele corpo era uma forma de tentar harmonizar o cristianismo com o gnosticismo. Então esse outro grupo disse, não, Jesus de fato veio aqui, ele tinha um espectro, não era carne que nem a da gente. Ele era um espectro, era um tipo lá de matéria diferente. Vê que coisa interessante, ele era um fantasma, ele parecia humano. A ideia de docetismo é isso, parecia humano, mas ele não era humano. Ele era divino, tinha um espectro lá, era um fantasma. Entre outras palavras, né? Não se pode falar nem em matéria, carne, mas ele tinha alguma coisa lá, porque se as pessoas tocavam nele, ele tinha alguma coisa, algum espectro ali. Só que não era a carne que eu e você temos, meu irmão. Você entendeu como é que era Jesus Cristo? Aí os outros vão dizer, não. E o cristianismo lutava contra o docetismo também. Então por que é importante essa definição? Porque o credo foi tão importante. Para dizer isso aqui é cristianismo, isso aqui não é. Vocês entenderam? Isso aqui é cristianismo. Então por isso que Paulo vai dizer, é importante confessar que ele ressuscitou dentre os mortos. Porque aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que confessa e crê em todo o seu coração, ele será salvo. Ele vai dizer, pois se com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então os cristãos primitivos chegavam, lembra que eu falei, como é que era o ritual de recepção? Chegavam na igreja com essas ideias meio tronchas na cabeça. E aí os irmãos, os apóstolos, os presbíteros da igreja perguntavam, o que é que você crê, meu filho? Aí ele dizia no credo apostólico, que surgiu dessa construção, dessas definições, dessas afirmações, dessas confissões que eram feitas oralmente. Levi. E o impressionante, pastor, é o seguinte, que dá para perceber que todas as vezes que o credo ela é colocado para a sociedade, ela vai de encontro a essa ideia que a sociedade está pregando. Muitas das igrejas não confessionais, elas sempre colocam um credo à parte, dizendo que só creem na Bíblia e nada mais além da Bíblia. E o impressionante é que mesmo do desenvolvimento até agora, dá para perceber que ela sempre vai de encontro à ideia da sociedade. Surgiu o gnosticismo, aí vem a ideia dos primeiros credos sendo formulados para defender a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus e a questão do Espírito Santo. Então, eu sempre vejo e venho percebendo que os credos cada vez mais vêm para afirmar ainda mais a ideia do cristianismo puro, verdadeiro e simples que estamos vivendo. É como se fosse uma contracultura, contracultural na realidade. Enquanto o mundo prega essas ideologias vãs, a gente sempre está aí com alguns documentos históricos que firmam a gente ainda mais nas Santas Escrituras. Mas por que a pergunta de Levi, a observação do Levi me faz um questionamento. Por que a sociedade pós-moderna não gosta de credo? Que parece ser uma coisa muito rígida. Por quê? Oi? Porque é padronizado. O Levi... O microfone. Levi ficou sentado lá.
Pastor Lucas. Deixa ele trazer o microfone. Tudo que é padronizado não presta, não é cabível, não dá, porque o padrão limita. Então, o que a gente quer é viver solto, sem limite, porque é Red Bull te dá asas. Então, a gente tem que voar, entendeu? Essa é a ideia da sociedade de hoje. A sociedade que Zygmunt Bauman define como líquida rejeita os padrões. Então, tudo que é rígido, tudo que me amarra, tudo que me limita, tudo que me prende a uma coisa, eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque eu sou um homem pós-moderno. Eu sou um homem da tecnologia. Eu tenho o mundo na palma da minha mão. Está aqui, ó. Por que ficar preso a esses conceitos rígidos? Então, essa sociedade é a sociedade da informação. Nós estamos vivendo a era das transformações e elas estão acontecendo com muita rapidez. O que acontecia na Europa no período da reforma demorava anos para chegar do outro lado do continente. Agora, em alguns segundos, você já tem tudo na palma da mão. Vocês já imaginaram que evolução que o mundo teve nesses 500 anos da reforma para cá? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Avançamos em muitas coisas. Ninguém vai negar isso, que nós não somos antiquados. C.S. Lewis definindo, abre aspas, o pensamento puritano inglês, que eram considerados os puritanos assim, eles receberam esse nome, mas eles não gostavam dessa alcunha, né? Puritano é uma ideia pejorativa de santo demais, eles eram muito radicais, qualquer coisa que valha, mas eles receberam essa alcunha de puritanos pelos seus opositores. E por que receberam isso? C.S. Lewis disse que eles eram, definindo os puritanos, escrevendo, ele disse que eles eram modernos, atuais, progressistas, elegantes, que coisa, né? Lá em 1600 ele dizia dos puritanos. Então nós não somos retrógrados. Eu creio no avanço tecnológico, foi bom, foi maravilhoso, na medicina, em todas as áreas, só que em algumas a gente regrediu. Na questão pedagógica, meus queridos professores aqui, educadores, pedagogos, vocês são muito capazes para falar mais disso com propriedade do que eu, mas em muitos aspectos a pedagogia ela não avançou no sentido bíblico, tá? Ela até progrediu, mas ela não avançou no sentido bíblico, porque ela tira certos fundamentos que a gente tinha e que a gente perdeu como educação. Então, veja, a educação primitiva da Catequem é uma delas. Se cabe um aluno a transformação do seu mundo, e eu acho isso interessante, se você deixar com ele, ele vai estar perdido, ele precisa do mestre. A figura do mestre nunca deixou de existir, não vai deixar de existir, né? Não só como alguém que orienta, mas aquele que passa o conhecimento, transmite. E isso, infelizmente, vocês podem ficar à vontade, pega o microfone e podem ficar à vontade, Samuel, e se quiserem contribuir aí, tá? Eu sei que tem muita gente capaz, a Aninha mesmo mexe nisso aí, pedagogia, ela pode falar com muito mais propriedade que eu, e a gente vai debatendo acerca disto. Samuel. É interessante esse aspecto que o pastor levantou sobre se prender aos padrões, né? Isso nos reporta ao Jardim do Éden, né? Quando a serpente disse que se nós tomássemos, se Eva viesse a comer o fruto, se tornaria igual a Deus. Então, a sociedade hoje em dia realmente, de certa forma, quer estabelecer que nós somos, que podemos ser um semideus ou um Deus, ao conhecer, a ter essa liberdade total, né? Podemos chegar à plenitude de Deus. Então, essa é um aspecto importante, né? Que nos traz, que nos alerta, né? Nos alerta a seguirmos, né? A nos posicionarmos e seguirmos o padrão que Deus estabelece, né? Para não cairmos na tentação de querermos ser
pelo conhecimento, por não estar preso a nada, adquirir conhecimentos e voarmos, como o pastor falou, e chegarmos ao patamar de Deus. Boa, Samuel. Isso me reporta o seguinte: a única vez que Deus deu liberdade ao homem para fazer a sua escolha, ele faz uma péssima escolha. Vocês perceberam? A árvore dá do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para não comer por uma razão. E a razão está aí, né? Eita, eu nem tinha percebido isso. Sem teoria da conspiração, mas aquela maçã mordidinha, que coisa interessante, né? É verdade. Eu nunca tinha parado para analisar. É mesmo. Eita, obrigado, Levi. Meus irmãos, a Apple, sem querer fazer política contra a empresa, ela tem a figura da tentação da tecnologia. Veja, coma, e você vai ter a liberdade virtual, você vai ter o controle do mundo, você pode ser parecido com Bill Gates, você pode ser parecido com Deus, você vai ter todo o conhecimento do mundo. Então, observe a tentação do ter, do ser e do possuir. Se você não tiver, você não é ninguém. Então, a gente cristão tem que entender que o conhecimento vem das Escrituras, não daquilo que a gente possui. Os conceitos são muito interessantes. Eu nunca tinha parado, pastor Lucas, é verdade. Aquele símbolo que é o símbolo de status, né? Quem tem o Apple sabe que é caro o troço, né? É 3, 4 vezes mais caro que qualquer outro aparelho. E interessante, porque o conhecimento, né, o ideal renascentista, né, Michelangelo pintou na Capela Sistina de Roma aquela figura do homem, né, com o dedo assim, tocando o dedo de Deus, com a tentativa de aproximar o homem de Deus. Esse conhecimento do bem e do mal trouxe para o homem a liberdade de conhecer o pecado também que vinha junto, advindo junto com ele. E acho interessante porque a única vez que Deus deu a opção do homem escolher se tornar, de certa forma, autônomo, o homem escolhe errado. E hoje, será que é diferente? Estar pensando em credo no pleno século XXI, quando o mundo todo parece que está ao contrário, né? Por que nós estamos falando de credo em pleno século XXI, numa escola bíblica dominical, quando o mundo todo está agarrado na tecnologia e o assunto da vez política, aquecimento global, ideologia de gênero, tudo isso a gente vai dar à luz da Bíblia nas quintas-feiras, vocês já sabem, a gente vai seguir uma série de estudos lá. Mas por que essa preocupação renomada do pastor de voltar para falar de credo, de confissão, de tudo a vez é isso, rememorando essas coisas que a gente já sabe, alguns vão dizer, né? É porque existe uma razão de ser. A gente vai chegando lá. Que bom vocês contribuírem. Os credos são a primeira resposta humana à revelação divina, assim definimos, são a exteriorização do que se crê no coração. Nós poderíamos sugerir a seguinte definição do que são os credos. Logo, os credos e confissões são documentos falíveis. Eles não são infalíveis, eles não são inerrantes, tá? Que eles são o quê? Uma expressão, uma exteriorização daquilo que cremos, que está no nosso coração. Então a gente tem que entender por aqui. Porém, são autoritativos, que contêm a interpretação e a concatenação da revelação bíblica em temas julgados essenciais para a vida cristã. Apesar de não serem a própria Bíblia, eles refletem, eles exprimem, eles interpretam o conteúdo da Escritura. Eles precisam fazer isso. Se eles não fazem isso, então, por exemplo, a Igreja Romana também tem os credos e o seu catecismo, não tem? E no seu catecismo ela vai ensinar de acordo com as suas crenças fora da Bíblia, como o pastor Lucas falou, porque o que tem além da Bíblia? A tradição e as experiências e a infalibilidade dos papas ao longo dos séculos. Então assim, não é só a Bíblia, é a Bíblia mais
Então, se o credo tem a Bíblia mais alguma coisa, aí você tem que desprezar esse algo mais. O que é que os credos e as confissões reformadas fazem? Sintetizam a doutrina bíblica, ou resume a doutrina bíblica, pois a tentativa é essa. Ele não tem a pretensão de serem Bíblia, mas eles têm a obrigação de se aproximarem da Bíblia. Não sei se vocês entenderam. Não imagina. Levi fica perto do pastor Lucas. Peraí. Microfone para quem está em casa ouvir. Fica no meio aí, Levi. Ele vai ficar magrinho, ele está tomando Vai chá. ficar magrinho. Vai Meus ficar irmãos, deixa ele andar, né? a fé reformada, ela não é contra a tradição. Pelo contrário, a fé reformada, ela tem uma tradição cristã. Agora, a tradição, ela não está em pé de igualdade com as Escrituras. Então, tudo que está nas Escrituras resulta na tradição. E não a Bíblia é resultado da tradição. Porque na cabeça do romano, a Bíblia, ela é resultado da tradição. Mas nós cristãos presbiterianos reformados entendemos que a tradição, ela é resultado da interpretação das Escrituras, porque as Escrituras são palavra de Deus. Vamos dar um exemplo. Alguém falou, foi o Samuel. As pessoas dizem assim, ou foi o pastor Lucas, agora me... para que credo, para que confissão? Nosso credo é a Bíblia. Foi tu, né, Levi? Foi Levi. Nem Samuel, nem pastor Lucas. De fato nosso credo é a Bíblia. É a Bíblia, é verdade. Ninguém está questionando isso não. Mas quando a tradição reformada diz e reafirma um sola, que é a sola Escritura, o que é que ela está dizendo? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática, somente ela e não as tradições. Vê, e é uma tradição. Nós não somos uma igreja de tradição bíblica reformada. Historicamente falando, viemos da história da reforma. Nesse sentido, tradição bíblica reformada, ou conhecido como igrejas históricas que vieram da reforma protestante. Veja lá. Quando eu digo que a confissão de fé de Westminster, ela reflete aquilo que está na Escritura, eu continuo dizendo que a Bíblia é sola Escritura. O reformador, quando pegou a Bíblia e começou a traduzir para dar para o povo na sua língua materna, nesse princípio de sola Escritura, ele tinha mais um jargãozinho que ele dizia: a Bíblia, somente a Bíblia, e nada mais que a Bíblia, é a religião dos protestantes. Reafirmaram sola Escritura. Mas numa tradição reformada, a Instituto da Religião Cristã de Calvino é o quê? É uma reflexão, é um pensamento, vamos colocar assim, uma tradição reformada calvinista, porque vem de Calvino, acerca das crenças do que está na Escritura. Veja, é uma tradição que a gente coloca como algo importante, como a gente coloca como um ensino importante para a doutrina bíblica, sola Escritura. Calvino foi na Bíblia, foi profundo, buscou os assuntos e tratou à luz da Bíblia, sola Escritura, mas é uma tradição calvinista. E assim vai. A tradição a holandesa, por exemplo, Scan de Dort, é um símbolo de fé de onde? Da Holanda. Muito obrigado, Val. É um símbolo de fé de onde? Da Holanda. Sim, está lá. Foi uma defesa contra os 5 pontos do calvinismo, contra os remonstrantes, que assim eram chamados os arminianos, os discípulos de Jacob Arminius, que era um pastor reformado, presbiteriano. Veja, o que acontece? Lá eles tinham essa tradição e publicaram esse documento, que veio de onde? Veio da Holanda, tradição holandesa, calvinista, mas que refletia o que é o ensino da Bíblia. Então, o que é, na verdade, um símbolo de fé? Um abalizador. Vou tentar explicar isso de forma mais simples. Sabe aquelas fechaduras digitais que vendem no mercado? Você já viu aquelas que a pessoa bota o dedo assim, digita o número, aí abre, já viu aquelas fechaduras? Ela vem com gabarito, tipo até mesmo um suporte, televisão, pronto, suporte televisão, acho que é um exemplo mais simples. Já tentou botar um suporte televisão que o buraco tem que estar no centro certinho, aí você bota errado, aí você fura a parede errada e tem que furar de novo, bota a bucha, tira a bucha, era uma agonia, eu me lembro que não tinha. Agora tem um tal do gabarito, que o cara que não é que nem Levi, que é especialista, né?
Um leigo como eu vai lá, é um papel onde ele tem a marcação do tamanho da TV para botar o suporte. Aí você põe aquele papel na parede, risca ali e fura com lápis para furar a parede. Aí você vai com a furadeira, bota a bucha, beleza. Você entendeu o que é um gabarito? É para dar uma direção. O gabarito não é o suporte, é um negócio feito de papel, mas ele dá a posição exata para furar a parede. Não sei se ajudou. Ele dá um nome. Uma das coisas também que eu acho bastante interessante na questão do credo por ser de forma trinitariana, né? Porque ele vai apresentar as três formas: Sim. o Pai, o Filho e o Espírito Santo, demonstrando um resumo bastante coeso da Bíblia, né? A questão da triunidade, acho que o presbítero James não escutou você falando. Foi isso, foi? Vai. Uma coisa que eu acho bastante importante no credo é a forma que ele apresenta de forma trinitariana, sobre a questão, de forma resumida, a Bíblia. A trindade. Demonstrando a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está se mostrando porque está fazendo seminário, está falando difícil, né? Trinitariana, fala para o povo que é trinitariana. Trinitariana é a trindade, né? Está vendo? Calma, depois que tem um seminário fica mostrado. Vamos lá. Há dois elementos chaves embutidos nestes dois documentos: conteúdo e confiança. Isso é muito importante. Conteúdo e confiança. Se qualquer livro, qualquer símbolo de fé não te faz um gabarito, não proporciona a você a capacidade de furar no lugar certo, de pôr a televisão no local correto, de pôr aquele objeto no local correto, na porta. Se você botar a fechadura sem gabarito, a fechadura fica aqui, o fecho fica embaixo, você não vai fechar. Se qualquer conteúdo não nos leva a ter uma confiabilidade, então você questione. Qualquer um. A Bíblia é a única que não pode ser questionada, mas o resto pode. Tá? E é isso que é interessante. Carece de revisão? Sim. Mas por que é importante? Porque ele expõe, pelo menos ele tenta expor aquilo que nós cremos de forma resumida. Tá? Então, se você pega o credo apostólico, eu, pelo menos, pensando aqui na igreja primitiva, em que eu acrescentaria alguma coisa ali? Em nada. Um irmão me perguntou só sobre um termo. Aí não é a questão de acrescentar uma interpretação para o termo, não, é explicar. Por exemplo, no finalzinho tem: creio na Santa Igreja Católica. Já viu? Credo apostólico. Mas só que, peraí, onde é que tem um novo cântico aqui? Está aqui, novo cântico presbiteriano. Lá no finalzinho, está com o teu aí? Você está com o seu? Veja na página 347. Está na mão do povo porque você compra um novo cântico presbiteriano para cantar, e no final você tem o credo apostólico. Creio no Espírito Santo. Como é que está escrito aí? Creio na Santa Igreja Universal. Piorou. Era a igreja católica, é a romana, agora é na universal do reino de Deus. Misericórdia, piorou, calma. É só uma questão de termo. Entendeu? Às vezes o irmão pega isso aqui e fica, sabe, ele resiste. Não, pastor, para que isso? Essa coisa de católico, agora danou-se, piorou. Agora tem universal do reino de Deus. Não, irmão, universal aqui é um termo que está na Bíblia. A gente vai chegar ainda aqui, sabe? Calma. Isso aqui é um assunto para próximos domingos. Então, eu vou explicar para vocês. Creio. Eu até dei uma série de aniversário em aldeia, e eu botei lá no aniversário da aldeia o seguinte tema: católica, sim. Tirei até da revista Puritanos. Romana, não. Veio da revista Puritanos. Estava lá esse termo. Eu botei como tema do aniversário da congregação de aldeia. E eu trouxe pastores para falar da igreja, os três, né? Creio na Santa Igreja Universal Apostólica. Eu dividi católica, santa, católica e apostólica. Eu dividi os temas e saí trabalhando esses temas com os irmãos. Então vamos lá. Quem disse isso é Campos, na página 98. Esses documentos devem, em primeiro lugar,
ele escreve: é uma insensatez professar fé em Cristo sem saber o conteúdo do que se professa. E é mesmo. E é mesmo. Porque quando alguém vai fazer a catequese romana, ele não está tendo conhecimento do conteúdo que se confessa. Ele faz por repetir. Você pode pegar um católico que ele sabe o credo apostólico também. Não sabe? Na catequese ele tem que saber. Não é verdade? A oração que ele chama do Pai Nosso, que é a nossa oração dominical, ele sabe, mas ele junta a oração do Pai Nosso à Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, não sei como é o nome dessa reza. Ele sabe de cor tudo isso, mas ele não tem consciência do que ele está professando. Você sabe que ele é induzido. Todo mundo vai. Eu não sei porque né? Eu não nasci no lar evangélico e eu tinha a mania de me benzer. Até hoje eu não sei por que eu fazia isso e nem aprendi, graças a Deus, por que eu fazia. Então, passava na frente da igreja católica, eu fui para um estande de tiro no exército, estava fora da igreja, lá vai eu vou atirar, aí o tenente olha para mim: que é isso, soldado, está ficando doido, é? Está com medo, vai matar alguém. Qual? Peraí. Aqui, Val. Poxa, que arrude é esse? Oxe. Pastor Lucas sabe, pergunta a ele. Você sabe o significado? Eu vou deixar ele responder. Pai, Filho, Espírito Santo. Santo. Dê ali para ele, porque ele responde. Higieniza aí. Pronto. O povo no DG que a gente é irresponsável. Higieniza aí. Minha gente, quando se coloca o sinal da cruz, o cristão, seja ele de qual denominação for, ele coloca o sinal da cruz, ele está dizendo que está atrás da cruz. A cruz é a sua representação do Evangelho. Então eu estou debaixo da proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tornou um ato católico romano que nós reformados abolimos ou não usamos para não parecermos, mas o cristianismo histórico, o cristianismo apostólico, os pais confessionais, eles usavam essa forma para dizer: o Senhor Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, é a minha defesa. Se você fizer isso hoje, aí você vai... A identidade deles aí, já compraram, já patentearam, acabou-se, né? Acabou-se. Não sei se vocês viram aquele símbolozinho que eu botei aí, tá aqui assim, né? Pastor Lucas, está lá no início. Eu vou ver se eu ponho a imagem. Ah, não está aqui não. Não está aqui não. Depois eu explico sobre esse símbolozinho, tá? Mas não está aqui não. Vamos caminhar. Enfim, a enciclopédia histórico-teológica chama a atenção para o aspecto da confiança embutida no credo. Quando eu digo creio, não creio que, embora isto esteja incluído, mas creio em. Essa expressão creio em, e é interessante, né? Não creio que. Quando alguém diz assim, eu creio que, ela vai dar uma definição imprecisa. Mas quando eu digo eu creio em, eu estou se reafirmando. Estou de forma positiva. É como se fosse assim, deixa eu tentar explicar de forma mais simples. Quando alguém pergunta a sua opinião, e dentro do conceito filosófico você tem uma opinião que ela pode ser mais precisa ou menos precisa. Ou pode ser uma verdade ou pode ser uma mentira. Ou um erro, melhor dizendo, em vez de mentira. Um erro, um equívoco, pronto, um equívoco. Quando eu tenho uma opinião de alguma coisa, essa é minha opinião, não necessariamente reflete alguma verdade. Pronto. Você entendeu? Quando eu tenho uma opinião sobre Cristo, vamos falar de Cristo, eu tenho uma opinião de Cristo, tá? Qual a base para a minha opinião? Qual é a base? Sim, qual é a base? A minha tem que ser qual? A Bíblia. A palavra de Deus. Então eu não tenho uma opinião, eu tenho uma certeza. É diferente. Eu não acho, eu creio.
Isso é muito mais positivo e impositivo. Eu quero só mostrar isso para vocês. Você sabe o que é impositivo? Não que eu estou impondo a minha verdade para o outro, mas eu estou impondo a verdade de Deus, que está na Bíblia. Aí eu posso impor. Não a minha, mas a verdade de Deus. Como é que a gente faz isso? Quando a gente diz que crê em alguma coisa, a gente diz, eu creio assim, fulano. E é. A pessoa diz, então me prove. Aí você diz, vinha para a Bíblia. Irmã Núbia, vai lá, que tu vai emagrecer. Já está tomando chá. Tem que ligar. Eu creio que é importantíssimo a gente estudarmos o credo, porque alguém vai pedir a razão da nossa fé. É isso que Paulo vai dizer. É Paulo que disse isso? É importantíssimo. Acho que é Paulo. Se alguém, foi Paulo que disse, né? Se alguém for perguntar a razão da vossa fé, estejais pronto. Foi Paulo? Foi Pedro? Eu não me lembro agora o texto. Tá? E é isso mesmo, Manubia. Como é que alguém diz que crê em Jesus e não professa Jesus para as pessoas? Né? Não é só dizer que crê, eu dizia que cria também, quando estava fora do Evangelho. E isso não tinha impacto nenhum em ninguém do meu lado. Nenhuma pessoa mais perto de mim tinha impacto nenhum. Porque você... Sabe qual é a desculpa da gente, quando era católico? Quando um crente chegava, dizia assim, não, tudo bem, tá legal, eu já sou católico. É uma barreira que eu crio. O catolicismo romano, para mim, era uma barreira. Eu botava ela na frente. Quando eu dizia, olha, irmão, amigo, quero falar de Jesus para você. Não, fica tranquilo, que eu já sou católico. Até está surgindo um slogan aí, não sei se vocês já viram nos carros, né? Sou feliz por ser católico. Aí tem um símbolozinho lá, de uma, sei lá o que é aquilo. Essa que é Maria, mais um crucifixo, sei lá. É um terço, é um terço, eu acho que é isso. Então, assim, as pessoas já dizem, não, vem para cá porque eu já creio, né, do meu jeito. Então, Cristo aqui é do jeito que eu aprendi, na tradição da minha mãe e do meu pai, eu nasci no catolicismo e vou morrer aqui. Tá tranquilo, não vem para cá não. Peraí. Deixa ele fazer exercício. Mas é tão estranho, muitas vezes, porque da maneira que eles crê muitas vezes, também mistura com culturas e coisas mais. Por exemplo, no caso as crenças, né? De se benzer, né? Que falam, Pai, se Filho benzer. e Espírito Santo. Se benzer lá no interior se fala assim, né? Se benzer. Aí passar na frente da igreja. Era na frente da igreja. Porque símbolos estava santos. na frente de uma igreja, um templo do Senhor. Mas também no interior, lá na minha Taquaritinga, né? Fala o quê? Se alguém vê uma pessoa que não gosta e se benze, o cara vai dizer o quê? Tá vendo o diabo? E é assim, É assim, então, cruz credo, tá vendo cruz o diabo? Credo. Tá se benzendo. Interessante. Então, essa expressão cruz credo também veio de um jargão, né? Cruz credo, creio na cruz. Então veja, se benze na frente da igreja, que é um templo, que é uma coisa santa, né? Porque acham que se benzendo diante de uma pessoa está chamando ela de cão, né? De diabo. Eu usava isso como católico romano quando eu tinha medo de alguma coisa. Eu ia fazer alguma coisa que era risco de vida, por exemplo. Eu fui atirar no estande de tenda. Eu fiquei com medo daquela bala ricochetear ou um amigo lá maluco atirar para cima de mim. Eu fiz isso. Tá doido, soldado? Interessante. Vamos lá. Rockman completa dizendo: não se trata de um mero compêndio de doutrina, mas de uma verdade viva, objeto da crença de uma comunidade, não de um indivíduo. Não de um indivíduo. O credo é isso. Leite amarra os dois elementos quando escreve: de fato, a articulação da fé em palavras inteligíveis não somente clareia a fé, mas se torna o meio de maior comprometimento de coração e de mente. E é verdade. Os cristãos primitivos, quando se comprometiam em crer e confessar, eles de fato estavam ali objetivamente defendendo essa verdade como única verdade irrefutável. E tem que ser mesmo. É um comprometimento quando eu digo creio.
Eu estou assumindo uma fé, uma crença. Eu estou assumindo um sistema de doutrinas. Quando alguém entra numa comunidade, seja lá qual for, eu não estou falando de igreja, não é? Vamos dar um exemplo, tentar vocês entenderem. Um clube, você vai ser sócio, né? Você vai lá, você faz a inscrição, paga uma taxa, ganha uma carteirinha de sócio, né, do clube. Ali você tem direitos e deveres, não é verdade? Quando você diz, eu sou sócio de tal comunidade, de tal clube, eu estou assumindo uma postura de quê? De valores. Eu estou dizendo, eu sou parte daquela comunidade e eu tenho os mesmos direitos a fazer tudo que elas fazem e obedecer às suas normas. Quem não quiser isso, não se filia, não é obrigado. Se você está lá naquele clube, você tem que seguir essas normas, você tem que obedecer, você tem que se comprometer, você tem que se engajar. Será que eu expliquei ou não? Já imaginou, você faz parte de uma comunidade, de um clube, seja lá o que for, você tem as normas que estão estabelecidas e pré-estabelecidas, e você diz que faz parte daquele clube, mas você não professa nada que aquele clube professa. Os seus valores você não reflete, você discorda dos seus valores. Então você é uma pessoa que está em uma comunidade que você não deveria estar. Você não é obrigado, ninguém lhe constrangeu, você foi com suas próprias pernas. E quando eu falo isso, voltando para a igreja, nós temos sim sistemas de valores. Nós temos crenças cristãs. Nós temos valores cristãos que reafirmamos, né? E isso a gente tem que reafirmar mesmo, entendeu? Não é simplesmente dizer, eu sou um cristão e aquelas normas eu aceito parcialmente, ou eu não aceito a grande maioria delas, mas eu sou cristão e eu quero continuar sendo cristão. Se você não aceitar essas normas, você está sendo incoerente com aquilo que você diz que confessa, você não vai se engajar, se comprometer. Alguma pergunta? Características dos credos. Alguns são curtos e se atêm aos artigos fundamentais da fé cristã, né, as doutrinas fundamentais. Outros são mais longos e incluem um resumo de toda a doutrina cristã. A diferença em tamanho se deve ao desenvolvimento teológico na história, o surgimento de novos perigos que exigiram a delimitação de novos parâmetros daquilo que chamamos de ortodoxia, que é a doutrina correta. Tá? Vou explicar um pouco com calma aqui. Alguns são declarativos, outros são interrogativos. Por exemplo, o credo apostólico, ele se encaixa em quê? Declarativo ou interrogativo, o credo apostólico? Declarativo, né? Eu creio nisso, creio naquilo, creio. Você está afirmando, né? Você está declarando, está professando, declaro, creio. Já o catecismo, ou a característica dos catecismos, eles são interrogativos, eles começam com perguntas, quem é da classe como não sabe, perguntas e respostas, e fundamentação bíblica. A ordem é essa: pergunta, resposta, fundamentação bíblica. Pergunta, resposta, fundamentação bíblica. Então, isso aqui é tranquilo. O que não pode ser esquecido nunca é o contexto histórico que rege o tamanho, as doutrinas abordadas, o enfoque de cada um desses documentos. Por exemplo, vocês já ouviram falar, eu acho, tenho certeza quase, do documento formulado na Holanda, os cânones de Dort na Holanda. Já ouviram falar? Já ouviram falar nos cânones de Dort? Acho que a grande maioria já. O que eram os cânones de Dort? Não era uma defesa dos 5 pontos do calvinismo. A gente às vezes pensa que é, né? Na verdade, os cânones de Dort, na verdade, são uma reafirmação da doutrina bíblica, que leva o nome calvinista. O que aconteceu ali na Holanda? Jacob Arminius era um pastor presbiteriano holandês que tinha dúvidas sinceras. Ele tinha dúvidas sinceras. E dos seus questionamentos aos seus discípulos, depois da sua morte, surgem alguns desses discípulos, chamados remonstrantes, que pegam os antigos questionamentos de Jacob Arminius e vão para um sínode, lá na Holanda, conhecido como sínode de Dort. E lá eles quiseram defender esses 5 pontos, que foram conhecidos como 5 pontos do arminianismo. Então, na verdade, o que acontece aí?
um questionamento do que já existia. Os 5 pontos do arminianismo, na verdade, é uma tentativa de tirar toda aquela afirmação que Calvino havia feito das institutas. Então, por exemplo, a total depravação. Eles diziam, não, o homem não é totalmente depravado, ele pode aceitar a Jesus, ele tem a capacidade de aceitar. Não, a eleição não é incondicional, ela é condicionada pela vontade do homem. Aí lá vai. A expiação, Cristo morreu por todos, eles diziam. Ele não morreu pelos eleitos, ele morreu por todos. E quem quiser aceitar, Jesus vai aceitar. Total depravação, me ajuda aí. Irresistível graça. Né? Não, eu posso resistir ao Espírito Santo. Se eu não quiser ser um crente, eu não vou ser, porque eu tenho esse poder de resistir. Irresistível graça. E finalmente, perseverança dos santos. A salvação se perde. Era o último ponto que eles defendiam. Porque se você pega do primeiro ponto até o último, tinha que ser concluir assim. Bom, se a salvação depende do homem do começo até o fim, no ponto do arminianismo diz isso, naquilo que eles traziam como ensino, então, logicamente, como vai perder a salvação? Ao contrário da doutrina arminiana, o calvinismo diz que não. Desde o começo até o fim depende de Deus. Então a salvação não se perde. Aí vamos explicar, e aí a gente teria que parar aqui para falar por que muitos apostatam da fé, o que é que acontece, porque muita gente está na igreja, depois sai, depois fica no mundo. Eu vou explicar com calma tudo isso para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, veja como é a característica, é de uma defesa da fé bíblica. Então o que eles fizeram? Eles levantaram esse questionamento, e desse questionamento surge os cânones de Dort, que é uma refutação, é um combate. Então ele coloca o questionamento, eles refutam e eles dão um texto bíblico. O caráter desse símbolo de fé é esse. Surgiu de quê? De uma necessidade específica. Qual era a necessidade? De responder a essas pessoas. Aí tem um histórico todinho por trás desse sínodo. Eles não terminaram, eles quiseram tumultuar e eles foram expulsos desse sínodo, foram considerados hereges, porque eles não tiveram como contra-argumentar. Porque, você sabe, se alguém tem uma dúvida sincera, a gente responde. E aí, se a pessoa não se convenceu, a gente tenta novamente, a gente persuade. E o que acontece? Quando alguém tem uma dúvida sincera, tudo bem, mas quando essa dúvida passa a ser teimosia, aí não tem mais o que fazer. E isso impede a comunhão entre os cristãos. E isso traz um ensino totalmente pernicioso ao ensino bíblico, aí não tem o que fazer, aí tem que romper. Em algum momento romperam, e foi o que aconteceu. Então não dá mais para andar junto com eles. E o ensino deles era o contrário, e eles estavam determinados nesse ensino. Entenderam qual era a forma como foi feito o cânono de Dort? Eles surgiram assim, de necessidades específicas, e a gente vai falar um pouquinho delas. Parte 2, são 10h30, eu vou só introduzir, e não vai dar tempo, e vamos definir um pouquinho. Então, o que é credo? A palavra credo é de origem do latim, e ela denota uma postura ativa de eu creio, e logo eu confesso. Daí surge a expressão credo, ergo, confitio. É aquele que eu disse em latim, creio, logo eu confesso. Estão intimamente ligadas. Não existe uma fé individual, vocês já aprenderam isso, e não existe uma confissão individual, ela tem que ser pública. Sobre isso, Arrival Dias Casimiro, no discurso protestante reformado, nos diz: a origem do credo está na natureza do crente. Segundo o ensinamento de Jesus Cristo, registrado nos evangelhos, a pessoa que desejasse segui-lo deveria assumir um compromisso público. E é. Quando Pedro, vejam bem a expressão crer e professar como estão intimamente ligadas. Segura um pouquinho aqui. Quando Jesus Cristo foi crucificado, vejam o que aconteceu. Quando perguntado, Pedro, questionado pelas pessoas, foi você que eu vi com Jesus? Você não era um dos discípulos dele? O que é que Pedro diz? Não, comigo não, meu irmão. Você está enganado, foi outro. O cara era muito parecido comigo, mas não era não.
E por 3 vezes ele é perguntado, e ele nega. Jesus certa vez disse: quem me confessar diante do Pai que está nos céus, eu confessarei. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei. É importante isso, importantíssimo. Microfone. Depois ele se arrepende, e quando desce o Espírito Santo, ele faz 2 sermões belíssimos, narrados por Lucas, dizendo a razão da sua fé. Pois é. Então, ele estrutura todo o catecismo que hoje a gente crê através de uma exposição oral. E ele revela aquilo que dentro do coração ele cria, mas estava com medo. Sem contar que qual era o medo de Pedro? Era que, naquele momento que perguntaram: você é discípulo de Jesus? Os caras estavam com sangue vamos dizer assim, sangue no olho. Já tinham matado o mestre dele. Era só empurrar Pedro de ladeira abaixo. Aproveita e mata ele também. Pedro estava com medo de quê? De morrer. Só que coisa interessante, quando ele em Atos Apóstolos, Jesus vem e anuncia aos discípulos que ficassem em Jerusalém, não saíssem de lá até que o Espírito Santo os revestisse com autoridade para eles pregarem o Evangelho, não só em Jerusalém, em Samaria e os confins da terra. Quando eles recebem o Espírito Santo de Deus em Atos dos Apóstolos capítulo 2, em Pentecostes, naquela ocasião de Pentecostes, o que é que Pedro faz com os discípulos? Ele prega com ousadia, né, pastor? Não só prega, mas anuncia, faz uma grande apologia a Cristo, e ele é preso e não tem medo mais de morrer. Que mudança a confissão dele pública promove no coração dele, né? Não sei se vocês sabem, mas recentemente eu vi uma reportagem de um pastor, porque segundo as leis islâmicas, um muçulmano, ele só pode professar a religião muçulmana, e se ele professar qualquer outra religião, ele é herege e ele é passível de morte. Então, esse pastor se converteu e ele tinha uma pequena comunidade, deixa eu me lembrar agora, no Afeganistão, Iraque, ele era um pastor iraquiano, e ele tinha uma igreja. Então ele foi preso e a lei islâmica deixava muito claro que ele ia morrer. Tentaram por toda a diplomacia que não enforcassem, mas ele foi morto, ele foi enforcado, mas ele não negou. Gente, essa coisa é muito perto da gente, eu estou falando século 21. Então, quem não professar a fé islâmica é chamado até no Corão de infiel. Então vejam, às vezes eu fico pensando, eu paro para pensar certas coisas. Será que nós temos a capacidade de passar por uma situação apertada dessa e continuar professando Jesus? Qual era a nossa reação? É só para a gente pensar um pouquinho, porque está aqui no conforto da igreja, na comunidade, no país, e você não sabe o que é perder a liberdade, e chegar num país onde você perdeu a liberdade de professar a tua fé. Meus irmãos, eu vou ser sincero, eu quando fui para a Coreia do Sul, e já fui orientado a deixar a Bíblia dentro da bolsa, porque eu ia ter uma escala nos Emirados Árabes, né? E tive a escala lá, eu desci no país muçulmano, para ler a Bíblia, ler no smartphone. Você está afrontando uma religião islâmica, você não tem ideia do que é isso para eles. Eles são muito, muito rígidos, não é brincadeira não. A gente está num universo muito protegido dessas coisas, parece que na cabeça da gente isso não está acontecendo lá fora, mas está acontecendo lá fora. E não precisa ir para muito longe não, vai para o Chile. Recentemente está acontecendo um plebiscito lá, para a mudança da Constituição, e o que aconteceu durante esses meses aí que antecederam esse plebiscito, foram pessoas que estavam na rua, queimando, destruindo as repartições públicas, e juntamente com ela queimando as igrejas. Eu estou falando do Chile, é Santiago. Eu estive lá, eu vi de perto isso lá, eu não vi eles ainda queimando. Uma daquelas igrejas que eles queimaram lá, eu vi uma igreja aliancista, foi queimada. Eu estive lá, eu bati foto na frente dessa igreja, e eles entraram nessa igreja e queimaram. Vocês têm ideia, não é? Como o mundo está volátil, como as coisas estão. Aí eu estou falando de fazer uma confissão de fé pública, de crer e de sustentar isso no pleno século 21, porque nós ainda estamos com liberdade de culto, liberdade de expressão, e eu estou falando de crer e confessar, como creu Pedro, que não teve medo de ser preso nem morrer.
E Pedro não teve. Isso mudou a partir do momento da sua compreensão de que Jesus disse para ele: olha, se você me confessar diante dos homens, eu confessarei você diante do Pai. Eu não tenho nada a perder. E a minha vida é um detalhe à parte. Se Ele quiser me deixar vivo, vai deixar. Se por causa da minha fé eu vou morrer, vou morrer. Quer dizer, a gente vai chegar um momento em que ou a igreja vai abrir mão desses conceitos, ou ela vai ser obrigada a abrir mão desses conceitos. E para fechar, e para provar a vocês que isso é realidade, não é brincadeira, é um movimento global. Quem quiser, eu passo depois um livro para vocês. Já passei esse livro, vou indicar de novo. Na China, existem igrejas que você tem a liberdade de cultuar, entre aspas, são as igrejas oficiais, assim chamadas, e as igrejas clandestinas. Por que elas levam esse nome? Porque elas não são igrejas oficiais. E a coisa está apertando por lá. Então, tem conhecimento de causa. Eu tenho um missionário que conheço, que está fazendo um trabalho lá, e é assim mesmo. Então, como é que uma igreja funciona lá? Eles têm autorização de ter uma igreja. Só que todo o seu ensino é controlado pelo Estado. Tudo, até o que eles cantam. E recentemente o governo chinês apertou, no sentido de que, olha, gradativamente, não é uma coisa velada, não é uma coisa explícita, é algo velado, é devagarinho. Ó, porque vocês não cantam um hino aqui, um hino de comemoração, o Mao Tse-tung, né? Comemorem aqui a libertação do povo, né? Comemorem aqui, celebrem isso, cantem esse hino aqui na celebração de vocês. E a igreja vai resistindo até o ponto que ela vai ter que fazer, porque eles vão impor. E as regras estão fechadas, cada vez mais fechadas. Então, esse mundo que a gente está vivendo não é aquilo que a gente está vendo, é aparência. Então, vai chegar um momento no Brasil também, onde você crê e confessar alguma coisa, você vai arriscar a tua vida ou a tua liberdade. E como é que nós queremos seguir daqui para frente? A gente precisa pensar nisso. Não é algo para se preocupar agora com tanta dimensão, mas é algo para se refletir. Não é teoria de conspiração, não. É a realidade. E se você fechar os olhos para isso, amanhã ou depois, você vai sentir os impactos dessa realidade. Para a gente finalizar. A confissão pública de fé e o batismo com água marcavam o início da vida cristã no seguidor de Jesus. Veja um exemplo dos versículos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 33. O que significa um credo ecumênico? Esses credos, estes são eclesiasticamente chamados de credo ecumênico, pois expressam o pensamento doutrinário da igreja primitiva como um todo nos primeiros 5 séculos da era cristã. Também porque recebem a sanção dos concílios eclesiásticos e ecumênicos da igreja cristã. O de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia. Aí você vai me perguntar, peraí pastor, vamos lá. Esses concílios aqui não eram já os concílios da igreja romana? Ninguém me fez a pergunta? Eu vou mesmo fazer e vou me auto-responder. Veja, se esses concílios aqui ecumênicos começaram em 325, em Nicéia, aqui nós já temos o quê? A igreja cristã, o Império Romano já como o quê? Como o cristianismo como religião oficial. Segura aí um pouquinho. Como está no início, não entraram os ensinos completamente equivocados e deturpados, que ao longo do século foi entrando gradativamente. Eu quero só deixar bem claro isso. E posso dizer para vocês, sem nenhum medo de errar, que nesses primeiros séculos aqui, a igreja ainda estava um tanto que pura, vou usar essa expressão. Ela era pura ainda, ela estava mantendo a doutrina, ela estava se defendendo. Se você pega o credo de Nicéia, você vai ver lá a cristologia do credo de Niceno. Não vai dar tempo agora, na próxima domingo eu vou mostrar. Porque ainda havia, por exemplo, hereges se levantando e dizendo que a questão da trindade, e questionando a questão da trindade. Por exemplo, Ário, o pai do famoso arianismo, dos nossos vizinhos aí da frente, dos testemunhos de Jeová, que não professam Jesus como Senhor, como Deus. E o Espírito Santo é uma força, e não é, de fato, o próprio Deus. Eles não creem na trindade. Então, o pai moderno
do arianismo, estavam na igreja, e aí esses concílios serviram para quê? Para defender a autoridade, a soberania, a humanidade de Cristo. Então isso tudo estava nesses concílios ecumênicos, e eles são importantíssimos para a igreja. Sabe o que é você desprezar isso aqui? Vou tentar dar um exemplo. No tempo que fazia-se o parto com parteira, botava uma bacia e uma água ali, e uma toalha, e uma tesoura. Vê que milagre, né? Muita gente nasceu assim, com uma bacia, com a toalha e com uma tesoura, para cortar o cordão umbilical. E aí o menino, quando nasce, ela naquela bacia para molhar, para limpar o sangue e tudo mais. Mas sangue tem um detalhe: ela vai jogar aquela água fora, né? A água do parto. Cuidado para não ir junto com aquela água o menino. Você viu essa expressão, né? Cuidado para não jogar o menino junto com a água do parto. Então, a gente jogar toda essa tradição no lixo e dizer que nada desprestou, porque foi depois do advento de Constantino que a religião se tornou oficialmente romana, é um erro muito grave. Por exemplo, é uma desculpa de dizer assim, mas o credo niceno surgiu desse contexto aqui, né? Então a gente não pode aceitá-lo. Não, gente. Pegue o credo, observe se esse de fato precisa carece de algum ajuste, mas veja se ele não tem, para aquela época, algo que de fato era importante para a cristandade. Então, ele surge com esse nome credo ecumênico por causa desses concílios aqui. É só para dar um aspecto mais histórico para vocês entenderem o contexto. Tá bom? Então, acho que pela hora já dá. Vou encerrar por aqui, porque nós temos a parte 3 sobre a questão da subscrição. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tudo certinho? Entenderam o que é ecumênico? Porque tem a ver com esses concílios aqui, ó. De Nicéia, Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia. Não, nenhuma dúvida com relação a isso, né? Se você quiser saber mais, no tempo não dá, você vai lá aí. Credos ecumênicos, ou Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla. Veja o que eles trataram nesses concílios acerca da doutrina da igreja. Então, sim, havia um interesse, um cuidado de zelar pela doutrina, sim. Tinha excessos? Tinham, mas na sua grande maioria. Você sabe que ao longo dos séculos, quem mais foi atacado foi Cristo. Foi a divindade e a humanidade de Jesus. Foi mais questionado do que tudo. E vocês acham que no presente século ele não é atacado? O liberalismo teológico, na tentativa que eles têm de tirar a divindade de Jesus Cristo, os milagres de Jesus, é um ataque à cristologia ou não é? Então, o tempo todo, se você tira o fundamento que é Cristo, a igreja, se você ataca o seu fundador e aquilo que representa para nós aquilo de mais importante, que é Cristo, você ataca o cerne do cristianismo. Cadê Levi? Samuel. Só um detalhe, né? Para nós não ter o cuidado de não confundirmos esses credos ecumênicos com o movimento ecumênico que é defendido hoje. Não, só credo. Só um alerta. Esse movimento ecumênico de hoje tem nada a ver. Porque ecumenismo hoje tem uma conotação de quê? De um agrupamento de todos os conceitos. E aí a gente é completamente contra. É só para explicar. Ecumênico vem desses concílios ecumênicos. Receberam esses nomes porque ecumênen do grego significa comunhão, né? Tem a ver com comunhão. Então era mais por causa... Infelizmente, ecumenismo hoje é algo totalmente diferente. Infelizmente. Aqui era catolicidade. Aqui era. Os de hoje não. Hoje, católicos e protestantes dando a mão e dizendo que são um povo só. Isso é ecumenismo. Jamais nós vamos dar as mãos uma doutrina romanista. Jamais. Nem outras doutrinas contrárias à Escritura. Então, nesse sentido, não. Graças a Deus, nós não somos ecumênicos. Então, é só uma explicação. Deixa eu tomar minha água, estou com sede. Então, parte 3, próximo domingo. O que significa subscrever a esses credos e aquilo que foi escrito
na tradição da Igreja Reformada ao longo dos séculos. Nós vamos encerrar com uma oração. Peço ao pastor Lucas para orar. Microfone. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, toda honra e glória sejam dados ao Teu nome, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, por uma reunião, uma aula tão proveitosa, Senhor. Ó Deus eterno, leva-nos em paz para os nossos lares e nos concede um dia deleitoso em Tua presença, Senhor. E que logo mais possamos estar aqui para ouvir a Tua voz. É o que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Som. Iremos passar aos avisos. Vai ser apresentado ali os avisos. Primeiro esse. Confraternização das auxiliadoras, que será no dia 5 de dezembro, às 4 horas da tarde. Será aqui no nosso estacionamento, local aberto e bem espaçoso, com o tema O Nascimento de Jesus. Palestrante, nossa irmã Edna. Que o Senhor abençoe esse trabalho maravilhoso das auxiliadoras. Próximo aviso. Esse. Culto evangelístico no dia 5, na casa da nossa irmã Antônia, às 19 horas. Dia 5 também, casa da irmã Antônia. Dia 29/11. Hoje. Guarde esse dia. Próximo domingo, convidamos você, sozinho ou acompanhado, na sua casa ou fora dela, em um ou em vários momentos, para orarmos ao Senhor por todos os enfermos, por todos os profissionais de saúde e para que Deus, segundo sua vontade, nos liberte desse vírus. Demos graças a Deus por suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Ele tem cuidado de nós. Ore, clame e agradeça. Confederação das Auxiliadoras Presbiterianas Fundamentalistas. E nesse momento, iremos orar com o pastor Lucas por todos esses motivos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu que és o dono da vida, Senhor. Tua palavra nos diz que o Senhor nosso Deus é o Deus que sara e o Senhor que fere. É o Senhor que mata e que faz viver. Tu és soberano, todo o Criador do universo. Não há nada, Senhor, que esteja fora do Teu controle. E nós cremos, ó Deus, no Teu cuidado, na Tua provisão e na Tua atuação soberana neste planeta, Senhor, através deste processo inflamatório, Senhor, desta Covid, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos Teus eleitos, que o Senhor tenha misericórdia das famílias enlutadas, que o Senhor tenha compaixão, Senhor, dos enfermos que estão nas UTIs, nos isolamentos, ó Pai querido, naqueles que estão com falta de ar, naqueles que têm problemas, ó Deus, consequentes desta doença, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pelos estudiosos, por aqueles, ó Deus, que estão estudando vacinas para conter este vírus, ó Deus. Que tudo seja feito, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Também te pedimos, ó Deus, pelas autoridades constituídas,
pelo ministro da Saúde, pelo presidente da República. Te pedimos, ó Deus, também pelos que foram eleitos representativamente, ó Deus, que estão votando para o nosso bem, Senhor, em relação a este sentido. E te suplicamos, ó Deus, que nós possamos fazer as medidas de proteção individuais, ó Pai, para tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Até mais logo à noite, que o Senhor nos abençoe. Vamos em paz.